Tiago capítulo 5, verso 12 ao 20, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Pai querido, estamos diante da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine agora, para aquilo que o Teu Santo Espírito inspirou, possa ser aplicado em nós também. Louvamos o Teu nome, Te agradecemos por Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. A carta começa dizendo algo que nos deixa desconcertados. Ela diz: tem de motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Isso nos desconcerta e nos deixa já preparados com expectativa para tudo que seria dito depois. Então, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, escreve à igreja para que a igreja aprenda a passar por tribulações. E depois, no discorrer de toda a carta, ela vai dizendo quais são essas tribulações. Ele vai dizendo quais são essas tribulações ou provações que têm sucedido sobre cada um de nós ao longo dos séculos e que provam a nossa fé e nos confirmam perseverantes diante do Senhor ou não. Então, ele nos orienta a obter a sabedoria no Senhor, não uma sabedoria terrena, não uma sabedoria de rixas, de separação, de inimizades, mas uma sabedoria humilde, uma sabedoria confiante, uma sabedoria do alto, não uma sabedoria terrena. Depois disso, nos mostra a transitoriedade da vida, a origem do pecado no nosso coração, e se nós fazemos coisas erradas é porque no nosso coração está a raiz do pecado. Então nós devemos primeiro tratar os corações para que as atitudes reflitam aquilo que está lá. Vamos fazer isso olhando a palavra de Deus, nos despojando de toda impureza, do acúmulo de maldade, acolhendo com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Esse deve ser o norte da nossa vida, não os nossos achismos, não os nossos sentimentalismos, não as nossas inconsequentes racionalizações, mas a palavra de Deus em nós implantada, que é poderosa para transformar o nosso coração. Diante disso, somos chamados a verificar a nossa religião, nossas atitudes em nome de Deus, que nós chamamos de religião. E em primeiro lugar, ele já fala: se você julga ser religioso
e deixa de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E isso volta em toda a carta, o problema da língua. E às vezes a gente acha que é uma coisa comum do nosso tempo, o problema da fofoca, da maledicência, dos disse-me-disses, dos boatos, dos fake news, né? Que as pessoas espalham por aí para difamar as outras. A gente acha que é coisa do nosso tempo, que é coisa da nossa cidade. Enfim, não é. Desde que o mundo é mundo e que o homem é pecador, o homem tem problemas com a língua. E ele deve começar com a língua a cuidar da sua vida. A religião começa na língua, no vocabulário, né? Os meninos do futebol. Futebol é uma tentação, né? Futebol e todos os esportes. Não vamos generalizar, botar a culpa toda no futebol, não, porque tudo que o homem faz que tem competição tem xingamento ali, né? Tudo que o homem faz tem até para ou ímpar, empapar, né? Para ou ímpar, você faz, um xinga o outro. Mas, enfim, cuidado, porque os esportes que nós praticamos não estão fora da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Se nós o fazemos imoralmente, estamos pecando, e a nossa religião é vã. Quando nós não refreamos a nossa língua, quando fazemos coisas neste mundo do jeito que o mundo faz. O futebol é um bom exemplo. Hoje mesmo cedo nós estávamos falando do nosso irmão que era juiz aí, que corria pelo campo, o quanto a mãe dele foi xingada nesse mundo, né? Quanto a mãe de um juiz é xingada, quanto que os jogadores se xingam numa partida, né? Isso é trágico. É trágico dizer, pastor, isso é do jogo. Essa semana, umas 3 semanas atrás, aí chutaram a bola lá na quadra, lá foi dentro da janela de vidro lá de casa, né? E não sei porque eu devolvi a bola, mas devolvi porque acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E depois alguém lá, eu falei, olha, vocês são responsáveis por essa vidraça, se reúnam aí e paguem. Aí alguém gritou, que isso? Isso é coisa do jogo, isso é futebol. E tinha um monte de crente jogando. Então, se a gente acha que tem algum ponto da nossa vida que pode ficar fora da soberania de Deus, está errado. E a religião nossa, a nossa vida, as nossas atitudes em nome de Deus devem começar, né? Devem ser todas para a glória de Deus, do jeito que Deus quer, conforme a palavra em nós implantada, qual é poderosa para salvar a nossa alma. Então ele fala sobre o problema da língua, depois ele expande isso no capítulo 2, no capítulo 3, perdão, e fala de todo o problema que a língua causa, o incêndio que ela causa, o descontrole das pessoas, a falta de união, o mundanismo que a língua causa, a má gerência da nossa língua, das nossas palavras diante de Deus. Depois ainda no capítulo 4, ele volta, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga do irmão, fala mal da lei, julga a lei. Aquela pessoa que sai falando pela rua mal um do outro, aí está julgando a lei, está pecando contra Deus. Não interessa se é verdade, se não é, mas maledicência é pecado, irmãos. E isso é uma das coisas que percorre toda a carta, toda a epístola aqui de Tiago. Além desse tema, nós temos a questão do favoritismo que é tratado também em Tiago. Não há favoritos diante de Deus, todos são iguais. As nossas posses não nos qualificam melhores diante de Deus, nem a falta delas. Porque às vezes a gente vê, aquele irmão é rico, não pode ser crente porque ele é rico, e as pessoas ficam com medo de um crente rico. E por curiosidade, sabia que um dos 5 grupos menos evangelizados no Brasil, um deles são os ricos dos mais ricos? Falta gente para pregar para os mais ricos. O rico dos mais ricos, os pobres dos mais pobres,
indígenas, ribeirinhos e quilombolas. 5 grupos, classes sociais que vivem no Brasil, que são desprezados pelo Evangelho. Ricos dos mais ricos. Não tem gente para pregar para eles. Eles vivem à parte do Evangelho. Né? A falta de dinheiro não nos torna melhores. Não, se o cara é humilde, não tem dinheiro nenhum, não humilde, mas pobre mesmo, e humildade não tem nada a ver com pobreza. Mas se o cara é pobre, a pessoa é pobre, e as pessoas acham que porque ele é pobre, ele tem mais condição de ser mais santo. É engano isso, é engano isso. Não há favoritismo nem de um jeito nem de outro, nem porque ele é mais rico. Enfim, ele vai tratando isso na carta todinha. Esse é o segundo ponto, que todas as pessoas devem ser tratadas iguais. Não devemos fazer acepção de pessoa de forma nenhuma. Julgar pela reta justiça, não pela aparência. E depois, algo que discorre toda a carta é a não contaminação com o mundo. É mantermos nós puros. Não nos contaminarmos com a mente do mundo, com as atitudes do mundo. Devemos ter cuidado. Nós somos e estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós somos peregrinos aqui. A nossa morada é nos céus. A herança que nós esperamos é celeste. O galardão que nós esperamos não é uma recompensa terrena, é uma recompensa celestial. Por isso, devemos ter toda a atenção com as nossas obras, porque as nossas obras vão demonstrar se somos servos do Senhor autênticos ou não. Por isso que no capítulo 3, no capítulo 2 ele vai dizer: mostre-me a sua fé pelas suas obras, porque é o único jeito de mostrar. A fé se materializa nas obras. Daí ele continua a tratar das contendas, de tudo aquilo que nós devemos projetar para a nossa vida, considerando a existência e a soberania de Deus, a qual devemos todas as coisas. Por isso nós não devemos fazer planos para o amanhã, dizendo: amanhã eu vou fazer tal e tal coisa, como se Deus não existisse. Nós devemos fazer os nossos planos considerando aquilo que Deus requer de nós. E assim dizer: se Deus permitir, se for da vontade do meu Senhor, se eu agradá-lo com esta obra, eu farei. E agora Tiago vai encerrando a sua carta com 3 últimas recomendações importantíssimas para as nossas vidas. No versículo 12, é como se fosse um grande resumo da carta. No versículo 12 ele fala da boca mais uma vez, né, da palavra nossa. Nossas palavras devem ser sim, sim. O não é não. Acabou. Nós lemos isso em Mateus capítulo 5, agora há pouco. A nossa palavra deve ser sim, sim. O não, não. Não é que eu tenho que repetir sim, sim, né? Falar dobrado, sim, sim, né? Eu já vi isso. Há tempos atrás, muito tempo atrás, né? Até acho que foi num podcast, numa discussão na internet, num áudio, há muitos anos, que uma pessoa compartilhou que acreditava desse jeito, que quando ele falasse sim, ele tinha que falar sim, sim, 2 vezes, né? Senão não era válido. Quando ele falar não, ele tinha que falar não, não. Enfim, não é isso que está dizendo. O que o Senhor quer de nós é que a gente não precise evocar alguma autoridade superior para ratificar a nossa palavra. Ou seja, na hora de eu firmar um acordo com alguém, eu não preciso evocar: em nome de Deus eu dou minha palavra, em nome de Jerusalém eu afirmo isso. Quando a gente era criança, não sei você, eu vivi isso, né? Nas peladas, nas brincadeiras na rua, tinha assim: eu juro pela... Me perdoe, minha mamãe, aniversário dela hoje, você sabe o que eu vou falar, né? Eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. A gente falava isso, né? Tipo assim, agora eu tô falando a verdade, antes não. Né? E ainda tinha uns que era pior, falava assim: eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta, numa poça de sangue. Ainda falava assim, trem feio, né? Então, é tipo assim,
até agora, o que eu falei, você podia desprezar. Mas agora que eu estou evocando a vida da minha mãezinha querida lá, né? Agora você pode confiar em mim. Deus não quer isso de nós. É isso que está sendo combatido aqui, igualmente combatido em Mateus capítulo 5. Não jureis, não seja necessário vocês começarem uma fórmula de juramento agora no diálogo, para que as palavras de vocês sejam verdade ali. Nós somos crentes a todo momento, e todo momento a verdade deve estar em nossos lábios. Então os nossos contratos só precisam da nossa palavra. Eu vou pagar. Ok, acabou. Eu não preciso, em nome de Deus que me salvou, eu juro que é verdade que eu vou te pagar. Não, você não precisa disso. Você não precisa disso. A nossa ética é muito maior do que fórmulas de juramento. O que Deus quer de nós é muito mais do que pequenos momentos de compromisso com a verdade. Deus quer toda a nossa vida comprometida com a verdade. O seu sim é sim. Não precisa dizer outra coisa. O seu não é não. Acabou. É isso que Deus quer de nós. É esse o princípio de pureza que Deus quer de nós. A pureza dos nossos lábios. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer, né? Se eu disse que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Pronto. Hoje em dia isso está bem raro, né? Quanto papel é necessário agora para um acordo de compra e venda? Quanto papel? Antes era dia tal, eu procuro o senhor que eu vou te dar o negócio, te dar o dinheiro, vou te dar o boi, vou te dar o não sei o que, a terra. E isso era suficiente. Né? Se alguém fosse pego desonrando a sua própria palavra, a arma era puxada ali, era sério, era coisa de vida ou morte. E assim continua, meus queridos, diante de Deus, a nossa palavra deve ser uma só. Essa é a primeira das últimas 3 exortações que Tiago nos dá, que o Santo Espírito nos dá. Porque se nós não fizermos isso, nós cairemos em juízo diante de Deus. Se a gente tiver uma palavra aqui genérica, que essa palavra genérica, você pode acreditar ou não, eu tenho um compromisso ou não com ela, sabe, uma palavra sem compromisso com a verdade, e agora que é sério, eu começo a falar a verdade. Se a gente viver desse jeito, polarizado, dividido, ora é verdade, ora não é, nós estamos pecando contra Deus. E a verdade não está em nós. E temos um problema sério em nosso coração, né? E aí, cadê Cristo sendo o Senhor da nossa vida? Cristo é o Senhor da nossa vida só em alguns momentos? Só quando você usa a palavra-chave? Só quando você evoca o nome de Deus? Ou a memória da sua mãe? De jeito nenhum. Toda a nossa vida pertence a Deus. Logo, todo sim que eu disser é sim, não é talvez, não é quem sabe, é sim. E todo não que eu disser é realmente aquilo que eu quero dizer, é não. Isso vai nos livrar do juízo de Deus. Isso vai demonstrar que Deus é Senhor de toda a nossa vida. E em segundo lugar, agora nós temos um conjunto maior de versículos que fala do que as pessoas estão vivendo e de como elas devem passar por isso. Como nós devemos nos comportar nos altos e baixos da vida. Você está sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Não está sendo dito para nós aqui, está sofrendo? Chore. Ou está sofrendo, procure um paliativo para exterminar a sua dor. Não, viva o momento em que está vivendo diante de Deus. Está sofrendo, faça oração a Deus. Está alegre, cante louvores a Deus. Nos altos e baixos da vida, viva diante de Deus. A única solução para o nosso sofrimento é a mão de Deus operando sobre nós. A única expressão de alegria que
que devemos ter em nossos lábios é louvores a Deus. Ele é a razão de todas as coisas e por isso nós devemos ir a Ele. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Ou seja, busque ajuda também. Busque ajuda dos líderes da igreja, das pessoas que se consagram à pregação da palavra e à oração, os presbíteros. Busque ajuda deles. Clame, some-se ao que você está vivendo. Mais pessoas clamando a Deus, mais pessoas buscando a Deus por esse momento que está vivendo. Tenha uma vida diante de Deus. E aqui nós temos a questão do ungir com óleo, algo que está ainda em grande discussão em nossa igreja. E o que eu vejo aqui, existem aqueles que veem que tem que ungir como aquele meio comum, popular, que todo mundo conhece. Mas o que eu percebo aqui, que a unção com óleo era algo terapêutico naquele tempo. Você não tinha farmácia na esquina para ir pedir um remédio. E muitas coisas eram curadas através de terapia com óleo. Era um remédio. Então, faça o que tenha que fazer e ore por isso. Para mim, a ideia geral desse texto, irmão, se você discorda de mim nesse ponto, eu vejo que é um ponto secundário, nós podemos conviver muito bem aqui, discordando desse ponto. Mas o que eu percebo, diante de todo o contexto da carta de Tiago, que nós estamos aqui vendo, que faça o necessário, tome o remédio, enfim, unja-se com óleo, procure a terapia correta e ore. Ore, não faça isso esquecendo de Deus, faça isso diante de Deus. Ore, busque ao Senhor no meio da sua enfermidade, no meio do seu tratamento, no meio do que você está vivendo. Busque ao Senhor, porque a oração, busque ao Senhor através da oração, porque a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Quem levantará o enfermo não é aquele que ora, é o Deus a quem nós oramos. A quem nós oramos. Ele levantará o enfermo, o Senhor o levantará. Nós fazemos a nossa parte é clamar, a nossa parte é nos humilhar diante de Deus, a nossa parte é buscá-lo em oração, a nossa parte é estar diante dele clamando, é a parte do servo. É a parte do servo, é a parte daquele que reconhece quem tem poder, quem é o manda-chuva nessa história toda, quem é o soberano Senhor sobre tudo. Quem é o soberano Senhor sobre tudo é o nosso Senhor Jesus. A minha parte é clamar a Ele. Agora Ele levantará o enfermo, Ele fará a sua vontade, Ele executará a sua misericórdia. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, porque diante do Senhor nós queremos a purificação da nossa alma. Tanto é que o foco agora de Tiago passa imediatamente de uma cura física para uma cura da alma. Então no versículo 16 ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para sermos curados. Está vendo como a boca da gente deve estar sobre restrito controle no meio da comunidade da igreja? Porque imagina aqui, né? Vou dar exemplos aqui, perdoe. O Gedinho começar a confessar os seus pecados aqui para o presbítero Carlos. E o presbítero Carlos foi um que não consegue segurar as informações, né? Ele repassa as informações, né? Então, algo que devia ser para edificação do Gedinho viraria escândalo para a igreja. Está vendo como é importante? Como que se a igreja não tiver uma cultura de que o zelo maior deve ser com a boca nossa, a coisa desanda totalmente. Veja como é importante isso e como é pouco falado, porque isso toca no pecado de muitos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Qual foi a última vez que você confessou seu pecado para alguém aqui dentro? É possível que ninguém tenha feito isso. Nós temos medo, irmãos.
Nós temos medo de confessar os nossos pecados uns aos outros. Por quê? Porque não vai ficar ali. Não vai ficar ali. Vai espalhar. E amanhã uma coisa que se devia ser: irmão, eu estou passando por essa dificuldade. Ore comigo, para que Deus me livre desse pecado. Ore comigo, para eu ser edificado pela palavra do Senhor. Batalha comigo essa luta. O que devia ser desse jeito, não é. O quanto estamos perdendo. O quanto estamos perdendo. O quanto falta para a igreja brasileira acordar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. A confissão auricular. E orai uns pelos outros, para serdes curados. Para serdes curados dos vossos pecados. É melhor ir para o inferno, é melhor inferno da doença, é melhor passar pela enfermidade, sem pecado algum, do que viver saudável e cheio de pecado, e cheio de coisas que nós não podemos nem dizer. Então confessem e se livrem disso, e assim a alma de vocês vai ser curada, e assim a fonte de todas as iniquidades, das contendas, que está sendo dito no capítulo 4, que nasce em nosso coração, que também é exposto pelo Senhor Jesus. Assim a fonte da iniquidade será tratada se nós confessarmos e abandonarmos e nos unirmos a qualquer coisa que nos ajude a nos livrar dos nossos pecados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, a súplica de um pelo outro. O quanto a igreja está afundada em pecado, porque ela não confessa, ela não reconhece, ela não percebe que realmente cada atitude que desagrada ao nosso Senhor contribui para a falta de comunhão, contribui para a inércia, contribui para a falta de vontade de buscar o Senhor. Livrem-se disso, orando. Deus atende oração. Olha o que Deus fez com Elias. Elias, um homem como nós. Elias era um homem semelhante a nós, o profeta, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com instância e não choveu sobre a terra 3 anos e 6 meses. E orou de novo, o céu deu chuva. A ideia aqui, olha esse exemplo. Está preocupado em não confessar o seu pecado? O que isso vai adiantar? Adianta muito, porque Deus atende orações. Até um caso excepcional desse como Elias, que orou e parou de chover. Deus fez isso pela oração de um homem. Então o que Ele pode fazer na sua vida pelas orações uns dos outros? O que Ele pode fazer em nossa igreja quando nós orarmos uns pelos outros com fé, clamando cura do Senhor? Ele pode fazer muito mais, e Ele sempre tem feito muito mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele fará muito mais. Olhem os exemplos do passado. Havia algum poder maior em Elias? Nenhum. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O poder estava em Deus. E na fé que Deus deu a ele, ele orou e Deus atendeu. Orem, orem sem cessar, orem abundantemente, orem com vontade, orem sem vontade, orem para ter vontade. Busquem ao Senhor. Está próximo o dia da vinda do Senhor. Está próximo. Não se esqueçam disso. Ele deixa isso claro aqui, quando fala no capítulo 4, que o Senhor está próximo. O Senhor está próximo, o seu juízo está próximo. Então cuidado, e vivam diante de Deus, cuidando uns dos outros, sendo aqueles com quem o seu irmão pode confiar.
Irmãos, aqueles que nós temos que denunciar são aqueles que pecam e não estão nem aí para nada. Não querem ser corrigidos, não querem se arrepender. Esses é que nós devemos denunciar e disciplinar. Mas o que peca e se arrepende, busca, é outro tratamento. É o tratamento da graça, é o tratamento do bálsamo, é o tratamento do perdão, é o tratamento do acolhimento. É isso que Deus quer de nós, em toda a comunidade que se reúne em seu nome. Então, em último lugar, encerrando a epístola de Tiago, meus irmãos, se algum entre vós desviar da verdade e alguém o converter, sabei que ele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. O que Tiago está dizendo em último lugar, na despedida da sua carta? Através dessa carta vocês podem ver como examinar as nossas vidas. Ao ver esses escritos e examinar as vidas, e pela graça de Deus formos ao pecador e dizer e mostrar o que o Senhor quer de nós, é isso, e ele vê nas Escrituras o caminho da verdade, a vereda plana, e ele se converter por meio da palavra, a igreja será edificada, pecados serão perdoados, e o pecador será salvo da morte, porque se ele continuar ali, provavelmente ele vai se perder. Então é sobre esse trabalho que se faz, de tudo isso que se tem ouvido, de tudo isso que nós ouvimos nesses 2 meses da pregação de Tiago. Se alguém foi edificado pela palavra de Deus e parou de fazer aquilo que estava fazendo, amém, esse é o certo, é isso que Deus quer de nós. Isso é ser coberto a multidão de pecados. Essa é a conversão que livra da morte, que nos afasta do caminho da perdição. É isso que Deus quer de nós. Ao avaliar a própria vida diante de tudo que Deus requer de nós, se alguém está se desviando da verdade, que nós vermos isso e levarmos a palavra de Deus e falar, olha, saia desse caminho, vem para cá, e essa pessoa se converter, o pecador está sendo convertido, a igreja está sendo edificada, a santidade está sendo reavivada em nosso meio, e uma multidão de pecados está sendo coberta. É isso que Deus requer de nós. Viver a palavra. E viver a palavra vai custar a nossa vida. Viver a palavra não é barato, meus irmãos. Nós vamos ter que dizer não a nós mesmos. Não. Não às nossas vontades. Não aos nossos desejos. Não ao que acontece naturalmente conosco. Dizer não a isso e falar, eu agora vivo, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Certamente assim estaremos evidenciando a salvação que está em nós, a transformação pela palavra que nos foi implantada. É isso que devemos buscar. Creio que os irmãos já entenderam muito bem tudo aquilo que foi dito. Espero não ter sido um atrapalhador do entendimento da carta de Tiago durante esse tempo, mas alguém que pelo menos trouxe um pouquinho de luz a respeito dessa carta tão difícil, mas tão necessária para as nossas reflexões.